Oi, pessoalzinho! Hoje eu tô aqui pra falar sobre um assunto super delicado, super polêmico e super importante, que é o vegetarianismo. Eu sou vegetariana há 20 anos e muitas pessoas me perguntam sempre sobre isso. Elas têm muitas dúvidas, muitas curiosidades e eu vou tentar explicar algumas delas. Eu criei o que eu chamei de questionário vegetariano e eu vou pedir para outras pessoas que são vegetarianas também responderem, para vocês terem outros pontos de vista, tá? Eu vou postando aqui aos pouquinhos no canal. Então vamos lá. São apenas 5 perguntinhas e a primeira é: como, quando e por que você virou vegetariana? Bom, eu virei vegetariana há muito tempo atrás e eu gostava de comer carne, acreditem se quiser, gostava bastante. Até que um dia eu conheci uma pessoa que era vegetariana. E aí eu falei assim: você é vegetariana? Nossa, mas que coisa estranha, por que você não come carne? Aí ela falou: por causa da crueldade que acontece com os animais. Eu falei: como assim? Aí ela falou assim: cara, é uma crueldade terrível. Para eles morrerem, eles passam assim por um processo de terrorista. E aí eu falei assim: meu Deus, eu já sabia que era um animal que eu estava comendo, mas eu nunca tinha parado para pensar que eu estava me alimentando da morte de um animal e eu não tinha conhecimento sobre o processo cruel que ele passa até chegar no nosso prato. Enfim, eu sei que naquele dia eu cheguei em casa e falei: eu nunca mais vou comer carne. E eu nunca mais comi carne. Foi simples assim. Foi uma questão de conscientização. Essa mesma pessoa me falou: poxa, as vacas, os bois, os porquinhos, eles são animais super inteligentes, já têm noção de família, eles já estão num processo evolutivo que eles já têm uma certa consciência, tanto que eles sofrem, eles gritam, eles demonstram que não é que eles estão ali, não tem a menor ideia do que vai acontecer, eles têm total noção do que vai acontecer com eles, eles tentam fugir, eles sofrem pra caramba, no olhar deles você consegue ver o desespero. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, gente. Enfim, é uma coisa estranha pra muita gente, eu entendo, assim como foi estranho pra mim, mas, gente, a gente tem que parar pra pensar nisso, porque isso é muito sério, isso é muito importante, e isso diz respeito a outros seres, né? Mandar matar, né, os bichinhos, sendo que a gente não precisa disso pra sobreviver, né? É muita vaidade, né? É muita maldade, na verdade. Então, da mesma forma que eu despertei a consciência nesse sentido, eu gostaria de transmitir as informações e a minha experiência para que você possa ter a mesma oportunidade que eu, tá? Sair desse mundo de sangue e vir para o mundo da não morte, da vida. Bom, a minha alimentação eu considero muito saudável. Eu sou naturalmente natureba. Desde pequena eu sempre gostei de frutas, de legumes, eu nunca tive dificuldade para comer os verdinhos. Meus pais definitivamente não tiveram o menor trabalho para me alimentar, ao contrário das minhas 2 irmãs. Então foi uma coisa que já veio comigo. Isso foi muito bom na hora que eu virei vegetariana, porque como eu virei assim, de repente, né? Naquele dia eu parei de comer carne e nunca mais comi, não tive nenhum problema até hoje de nenhuma deficiência de nutriente, nem nada, por conta dos meus bons hábitos. O meu prato é sempre muito colorido. Você tem que se alimentar bem. O que significa se alimentar bem? Variar os nutrientes. Então, assim, igual a gente ensina pra criancinha, os nutricionistas ensinam pra criancinha assim: tem que ter no mínimo 5 cores o seu prato. A minha alimentação é super simples, natural. Eu sou quase crudívora. Crudívora é a pessoa que come tudo cru. O meu carrinho de compra, gente, é lindo. Ele é totalmente orgânico. As pessoas olham assim, porque eu não boto nem plástico, eu não uso sacola plástica, né? Então as pessoas ficam olhando, assim, eu sempre me destaco na fila do mercado. Quando eu vou ao mercado, né? Eu só fico naquela parte da feira, mas normalmente eu gosto de fazer compras na feira, mas nem sempre é possível. É claro que, eventualmente,
principalmente assim, perto da TPM, eu cometo alguns pecadinhos, tipo brigadeiro, tipo pizza. Na maioria das vezes, o que faz mal pra gente só faz mal mesmo quando aquilo se torna um hábito. Agora, carne eu não consigo comer de jeito nenhum. Eu não passo a menor vontade, gente. Pra mim, é como se você falasse assim, você falar, vamos comer um bife? Pra mim é a mesma coisa que você falar, achei um pedaço do braço do porteiro frito e podre no lixo. Quer comer? Pra mim é a mesma coisa. Se você não consegue pensar na ideia de ser vegetariano, pelo menos diminua o consumo, porque são milhares de bichinhos morrendo e sofrendo todos os dias de uma forma praticamente industrial. Eles são tratados como se fossem produtos numa indústria. E se você diminuir, pelo menos eles vão ter mais tempo para viver, não tantos precisarão ser abatidos, sabe? Eu acho que se você deixar, vou comer carne só no fim de semana, para ir se acostumando com a ideia, acho que é muito válido. E naturalmente o seu corpo não vai mais aceitar. Se você ficar um tempo sem comer carne, ou se você for cortando aos pouquinhos, toda vez que você comer, você vai poder perceber o mal que aquilo te faz, a azia que te causa, o peso que te faz sentir. Só que se você come todo dia, nessa quantidade horripilante que a gente brasileiro tá acostumado, você nunca vai perceber, porque o corpo é adaptável, ele tá ali no automático, né? Todo dia vem aquela carne, vem aquele peso, você acha normal. Mas se você começa a tirar ela da sua vida, você tem o contraponto, você consegue perceber como é ficar sem a carne. Em mais de 20 anos eu nunca fui num nutricionista, eu nunca tive nenhum problema. Tudo bem que organismos são diferentes, então por isso que eu aconselho que você faça seu check-up e que, se possível, você converse com alguém que entenda do assunto, que seja um nutricionista especializado, alguém que não vai tentar te convencer a comer carne, alguém que já esteja consciente dos benefícios que você vai ter ao virar vegetariano, tá? Primeiramente, eu acho que as pessoas deveriam se tornar vegetarianas por amor aos animais. Afinal, eles são nossos companheiros de planeta, eles são bichinhos lindos, puros, bonzinhos, pacíficos, que não fazem mal pra ninguém e que têm família e que viveriam uma vida se a gente não interrompesse esse processo, sabe? Os legumes, as frutas, têm vida também, mas eles têm outro tipo de vida, uma vida muito mais curta, uma vida muito mais simples, vamos dizer assim. E a partir do momento que ele cai do pé, que é quando ele está pronto para ser comido, se você não come, ele começa a apodrecer. Ele não deixa um filhinho para trás chorando, pedindo para ficar perto da mamãe dele, sabe? A natureza fala. Então as folhas, elas têm esse formato, elas estão ao nosso alcance, elas não gritam quando a gente arranca, elas não fogem da gente. Se você não pega, se você não come, elas apodrecem, elas morrem. Então eu acho que isso tudo demonstra que tudo bem se alimentar disso. Agora, os animais não, eles gritam. Você vê no olho deles o desespero. É uma coisa horrível, gente. É uma coisa horrível. Já está comprovado que a carne faz mal para a saúde. A carne não é uma coisa boa. Os carnívoros têm determinadas características que nós não temos, como, por exemplo, a língua com a textura de lixa. A gente não tem isso. Esses nossos caninos não são presas. Eu tenho um livro que descreve todas as características dos carnívoros. E nós não somos carnívoros. Gente, é tão mais gostoso, é tão mais colorido. Você dorme com a sua consciência tranquila de que você não está matando ninguém, você não está se alimentando de uma energia de dor, de morte, de sofrimento. Isso também é muito importante. Eu acho que as pessoas também deveriam parar de comer carne por conta da energia que está envolvida nesse processo. Antes disso,
eu acho que as pessoas deveriam parar de comer carne por causa do planeta. Mas como eu já introduzi o assunto da energia, eu vou falar desse primeiro, tá? Mas o planeta é mais importante. Afinal, sem o planeta, para onde é que a gente vai? A gente não vai existir, né? Então, primeiro o planeta, depois a gente. Algumas pessoas ainda não sacaram a importância do planeta, mas tudo bem. Se você come uma coisa que tem uma energia X, você vai vibrar com essa mesma energia X. Se você come outra coisa que tem uma energia Y, você vai vibrar com uma energia Y. Olha como é simples de entender isso, né? Inclusive, eu não sei se você sabe, mas 80% do desmatamento da Amazônia é por causa do gado. Você já parou para pensar que o gado está invadindo o planeta? Você pega a estrada assim de carro, você vai ver a quantidade de não floresta, a quantidade de pasto é na estrada inteira. Poucos lugares têm a montanha peludinha com floresta nativa. Normalmente são lugares que são reservas florestais. E que não é porque alguém bonzinho quis salvar as florestas, não. É porque a gente precisa delas. E eles sabem, em algumas cidades, é fato, tem mais boi do que gente. E isso é totalmente prejudicial para o nosso planeta. Por quê? Um boi, imagina alimentar um boi. É um desgaste gigantesco que acontece com os nossos recursos naturais. A gente gasta muito a nossa água. São litros e litros e litros para fazer um bife. Principalmente no momento em que os nossos recursos estão acabando, né? Que a nossa terra está gasta, a nossa água está acabando. Sem contar com os gases que alguns desses animais liberam no processo de digestão. O gás metano, que é muito mais tóxico e poluente do que o gás carbônico. No processo de digestão desses bichinhos, eles soltam um pum cheio de metano que vai direto para a camada de ozônio. É horrível para o nosso planeta. São as florestas, é a água, é o metano. Tem muitos motivos ecológicos para você não comer mais carne ou pelo menos diminuir o seu consumo. O Paul McCartney tem uma frase que eu acho maravilhosa. Ele fala assim: se os abatedouros tivessem parede de vidro, o mundo seria vegetariano. Para pensar. Se você visse o que acontece dentro de um abatedouro, você nunca mais consegue comer carne. Nunca mais. É muito triste, é muito cruel e é muito desnecessário, né? Não é para nossa sobrevivência. A gente não precisa da carne para sobreviver. Isso está mais do que comprovado. Eu me sinto no direito de lutar pelos animais, porque, como eu já falei, se você quer comer chocolate, fritura, refrigerante todos os dias, litros e litros, o problema é seu, só seu. Agora, se você quer se alimentar de um animal morto, o problema é seu e desse animal. Diante de tamanha crueldade, ele não tem como se defender. Então, eu me sinto no direito e na obrigação de passar essa informação. Porque eu tenho certeza que muita gente, quando ouvir isso, vai falar: meu Deus, eu não quero mais fazer parte disso. Outros vão me xingar, vão ficar com raiva, vão sentir culpa e vão continuar a vida como está. Mas eu tenho certeza que alguns vão ouvir e vão refletir. Outra coisa que eu quero dizer, que eu acho muita covardia, é quando a pessoa fala: ai, eu nem penso que é um bicho, eu não quero saber que era um porquinho, que era um boizinho. Gente, isso é muita covardia. Você tem que saber do que você está se alimentando, do que você está fazendo parte. Aí é uma escolha sua, né? Cada um tem seu livre-arbítrio. Faça essa escolha de forma consciente. Não diz: ai, não quero ver, não traz com a cabeça. Eu só quero passar informação, porque eu não tinha essa informação até os meus 15 anos. Quando eu recebi essa informação, minha vida mudou para muito melhor. Eu tô torcendo que você seja do tipo que come carne por ser um hábito que você não parou para pensar, que aí é mais fácil de mudar. Então, assim, para pensar nos bichinhos, coloca a mão no seu coração, vê se você realmente acha certo. Em pleno século XXI, que a gente tem
todas as informações sobre a nutrição correta, quando a gente tem toda a facilidade dos meios de transporte para trazer alimentos de todos os lugares do mundo pra gente, será que ainda precisa comer carne? A carne foi muito importante há um tempo atrás, mas quando a gente era pré-histórico, né? Para os homens da caverna, a carne foi assim um salto quântico na nossa mente, foi um passo muito importante. Mas há quanto tempo que a gente já não vive assim, né? Como os homens da caverna? Há quanto tempo, quanta coisa na nossa vida já mudou de lá para cá? Então não tem mais a menor necessidade da gente cometer esses atos tão cruéis com os animais. Eu quero dizer para vocês alguns documentários para vocês assistirem, tá? Quem quiser se informar mais, porque eu não sou nutricionista, não sou médica, não sou nutróloga, enfim, eu só tô passando para vocês a minha experiência, tá bom? Bom, meus amores, espero que vocês tenham curtido. Não fiquem bravos. Existe toda uma polêmica, né, em torno dos vegetarianos e do vegetarianismo. Tem muito vegetariano metido mesmo, que se acha isso chato pra caramba. Isso, na verdade, não é nem do vegetariano, é do ser humano, infelizmente. Então relevem essa galera, pensem nos bichinhos, pensem que é a causa principal, né? Pensem na sua saúde, pensem no nosso planeta. Espero que isso tenha tocado o seu coração, assim como tocou o meu, ter acesso a essas informações. E a gente se vê por aqui, tá? Então um beijo, muita luz e obrigada por estarem aqui. Tchau. Informação é luz.